para o adorar, para o glorificar. Reconhecemos a grandeza do Senhor, reconhecemos a graça do Senhor que está sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos toda a nossa vida, nós podemos contemplar a graça do Senhor, o favor imerecido do Senhor. O que seria de nós sem a graça do Senhor? Hoje é um culto de gratidão, culto de adoração, de louvor, em razão de tudo isso que temos testificado dia após dia na presença do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, rapidamente, tem um aviso, antes de entrarmos na palavra, que está relacionada ao Acamp, amém? Pedi para o pessoal inserir aqui a arte. Então está aqui, hoje é o último dia das inscrições, amém? Dia de inscrição e pagamento. Então, aqui na saída da igreja, vocês vão encontrar ali a equipe do Legacy, amém? E eles estarão ali orientando os irmãos referente a isso, tá bem, queridos? É importante, sim, seguir dessa forma, até quero aqui abrir uma rápida justificativa, né? É preciso, sim, organizarmos dessa forma em função de datas que nós temos, referente aos compromissos financeiros com o ambiente onde nós iremos fazer esse acamp, tá bem, queridos? Então, e até incentivo os pais, né, que são ainda responsáveis, né, financeiramente pelos vossos adolescentes, pré-adolescentes e jovens, né, a investir, porque é algo que irá marcar a vida deles por longas datas, amém? Glória a Deus. O outro aviso que é muito importante, e nós já temos conversado com alguns irmãos, é a nossa importância, né, em cada culto, não é? Eu vou até pedir para os nossos queridos diáconos, amém? Se houver alguém ali fora do ambiente da igreja, estiver um pouco disperso, pode ir lá no meu nome, tá bem? Chamá-los aqui, porque o nosso propósito é que essas 2 horas de culto que nós temos, não sejamos roubados, não é verdade? São 2 horas tão importantes, 2 horas tão especial, e esse momento que nós vamos adorar o Senhor, como também nós vamos receber do Senhor. Quem está comigo, amém, queridos? Então, peço aí a compreensão dos irmãos que estejam lá. É lógico, temos muitos voluntários ali atuando, tanto na cozinha, como também os irmãos que estão ali no Lava Rápido, Lava Jato, né? Glória a Deus. Inclusive, se você quiser abençoar os nossos queridos jovens, esse trabalho está sendo feito em função do Acamp. Não é isso, Amanda? Glória a Deus. Então, quiser abençoar a nossa juventude, pode ir lá, deixe seu carro, o carro vai ficar novinho, cheiroso. Então, nós temos os nossos irmãos voluntários que lá estão atuando, mas quem não está atuando vai estar aqui dentro da igreja juntamente conosco, amém? Adorando ao Senhor. Glória a Deus. Eu sei que nós ficamos a semana inteira, muitas vezes, sem ver os nossos irmãos. Quando a gente vê, a gente já quer conversar, atualizar o papo, mas nós vamos deixar isso aí para depois do culto, amém? Glória a Deus. Quem está comigo? Glória a Deus. Então, queridos, vamos para cima, receber muito do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu estou muito feliz com o Senhor Jesus, amém? E você? Eu estou muito feliz, queridos. Quando eu olho tudo que Deus Ele tem feito, tudo ainda que Deus irá fazer, isso queima muito no meu coração. Na semana passada, a minha filha Giovana, ela trouxe uma palavra do Senhor aos corações dos irmãos, né? Isso me deixou muito feliz, glória a Deus. Ela não queria, para sua informação, tudo que ela não queria era ministrar, ou melhor, tudo que ela, exatamente, não queria, né? Era subir aqui. Mas eu falei com ela, filha, você tem um chamado, glória a Deus. Nós temos um chamado, amém? Então, diante de tudo isso, já durante um período que ela esteve lá no Cefenai, recebendo tanto do Senhor, aí eu falei, filha, então está na hora de despejar isso aí. Está na hora de passar para frente, amém? Porque o Senhor, Ele nos dá, não para nós apenas, né? Temos que transmitir aquilo que nós recebemos do Senhor. E assim, coloquei minha filha no fogo, glória a Deus. E foi uma bênção, não foi, queridos? Louvado seja Deus. E eu também quero incentivar você a fazer assim com seus filhos, amém? Quantos pais tenho aqui, quantas mães, amém? Coloque seus filhos, queridos, em atividade, glória a Deus.
Coloque seu filho, envolva seus filhos na obra do Senhor. Envolva seus filhos, deixe eles ocupados. Glória a Deus, amém? Porque não tenha dúvida que nós iremos ver, queridos, muitos frutos. Glória a Deus. A princípio, os nossos filhos, eles são o nosso legado. Quem está comigo, amém? É o nosso legado, glória a Deus. Então, queridos, o maior legado não vai ser os bens que você vai deixar para os seus filhos, não vai ser o dinheiro que você vai deixar para ele, ou o patrimônio que você está lutando para deixar. O maior legado, queridos, vai ser a marca que ficará no coração dele, que se estenderá por várias gerações, amém? Glória a Deus. Então, invista em vossos filhos, invista no princípio da palavra de Deus, amém? E nós teremos muito prazer em ver os nossos filhos continuar o legado que o Senhor nos confiou. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz que filhos são bênçãos do Senhor, herança, não é verdade? Glória a Deus, é a nossa herança. Queridos, eu quero fazer uma continuação daquilo que foi ministrado na semana passada, mas lógico, com outro tema, porque nós vamos falar hoje sobre legado, amém? Vamos falar sobre legado. Então, antes de entrarmos na palavra, eu quero que você faça comigo uma declaração de fé. Quem trouxe a Bíblia, amém? Impressa ou em telemóvel, glória a Deus, e você vai levantar ela para o céu, glória a Deus. É um ato profético que nós vamos fazer aqui nesta manhã, uma declaração profética, amém? E diga comigo assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Na semana passada foi falado sobre um personagem aqui, chamado Sansão. Quem estava aqui, amém? E todos nós conhecemos a história de Sansão, mas a princípio também foi falado sobre a história de Moisés. Primeiro, pegou o personagem Moisés, chamado por Deus, assim como Sansão também chamado por Deus, ou melhor, nascido com um propósito. Esses homens, chamados por Deus, eles tinham um propósito, tinham um caminho a percorrer, porém, ambos tomaram decisão distintas. Moisés, seguindo o chamado do Senhor, optou pelo caminho da obediência. Moisés foi perfeito? Não, não foi perfeito. Mas ele lutou e caminhou de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Sansão, por sua vez, também chamado por Deus para um propósito. A Bíblia fala que ele era nazireu, consagrado desde o seu nascimento, não é isso? Sansão, agora, na trajetória da sua vida, começa a tomar decisões erradas. Enfim, e nós conhecemos o resultado de cada um desses personagens. Aquele que seguiu um caminho da obediência e aquele que seguiu o caminho da desobediência. Eu posso dizer que ambos tiveram, sim, o cumprimento do propósito de Deus em suas vidas. Porém, um de forma mais parcial e o outro de forma, posso dizer, quase plena. Os planos de Deus não podem ser frustrados, amém? Glória a Deus. E nós vimos claramente isso acontecer na vida desses personagens. Mas uma coisa é fato: ambos tiveram um chamado, ambos estavam ali diante de uma missão e ambos deixaram um legado. E quando agora, queridos, eu olho para a nave da igreja, eu vejo pessoas, assim como Moisés, assim também como Sansão. E eu vejo pessoas chamadas por Deus. Quem é chamado por Deus aqui? Quem crê nisso? E quando eu sou chamado por Deus para algo, então significa que há um propósito de Deus na minha vida. Sim, a palavra de Deus, biblicamente falando, a palavra de Deus, ela afirma que nós temos um propósito de Deus.
Nós nascemos para a glória de Deus. Quem está comigo, dê glória a Deus. O propósito do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. O propósito do ser humano é refletir a glória de Deus. O propósito do ser humano, queridos, é ser, de fato, essa imagem de Deus. O que faz o ser humano não viver o propósito de Deus? O pecado. O pecado afasta o homem dos planos de Deus. Mas em Cristo Jesus, nós podemos voltar ao propósito de Deus. Quem está comigo? Todos nós que estamos aqui temos um propósito. Não nascemos à toa. Sabe que até aquele cidadão ou até aquela pessoa que aparentemente nasceu em função de um acidente, em função de um ato muitas vezes indesejável. Mas eu creio que o fato da pessoa chegar a esse mundo há um propósito de Deus. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam, amém? A Bíblia fala que a maldição pode ser revertida em bênção. Uma vez nasceu, uma vez está debaixo de um propósito. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos, queridos, para conhecer a Deus, para adorar a Deus, para fazê-lo conhecido e para viver a sua vontade. Todos nós agora, aqui hoje na igreja, eu digo talvez 99% dos presentes, estou aqui diante da nave da igreja, estou a contemplar os irmãos, eu vejo pessoas agora salvas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pessoas salvas em Cristo Jesus, é salva, há um propósito de Deus. Nós não somos alcançados por Deus apenas para ter um título, não somos alcançados por Deus apenas para ter uma posição, mas acima disso, temos um propósito de Deus. Sobre mim e sobre você há uma missão, e sobre mim e sobre você, queridos, há a tarefa de deixar um legado. Ninguém foge disso, não é verdade? Ninguém foge disso. Quando eu olho a minha família, em específico o meu pai, e olho para mim, eu vejo que sou muito semelhante a meu pai, não é, meu amor? Ela olha para mim e fala, você é igual ao seu pai. Por quê? O velhinho deixou o legado dele, amém? Hoje eu olho até o Mini Mário. Quem conhece o Mini Mário aqui? Amém? Eu chamo de Mini Mário, amém? O Gabi, né? Exatamente, o Gabriel. Mas enfim, só na aparência está ali o Mário, o pequeno Mário. Mas não há dúvida nenhuma que na trajetória da vida do Gabriel, ele vai olhar para o seu pai e vai se espelhar, vai olhar para a mãe, vai se espelhar. O que acontece? Através das ações do Mário, as ações da Carla, isso vai moldar, sim, o caráter do Gabriel, e esse caráter, que é o legado deixado pelos seus pais, ele vai levar para a sua família, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, e por aí vai, é um legado. E quando nós, queridos, olhamos para nós, e quando falamos de prazer, que alegria é, queridos, em ver o nosso legado continuar, não é verdade? Que alegria é. Mas o legado, queridos, para que ele alcance o seu propósito real, é preciso sim obediência, é preciso renúncia, é preciso esforço. Quem está comigo, amém? É preciso atitude, glória a Deus. E é isso que eu quero falar com você nesta manhã. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, e o verso 24 ao verso 26. Hebreus, capítulo 11, verso 24 ao verso 26. Glória a Deus. Você pode acompanhar aqui na tela, podemos ler todos juntos, amém? Depois você pode ficar com a sua Bíblia aberta e acompanhar o texto bíblico. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra
uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Amém? Eu também quero ler com os irmãos em Juízes, capítulo 16, e o verso 31. Juízes, capítulo 16, e o verso 31. É o verso 31, tá bem? Bem lá no finalzinho, o último verso desse capítulo, que diz o seguinte: foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manaó, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Glória a Deus. Queridos irmãos, quando olhamos o texto que nós lemos aqui em Hebreus, o capítulo 11, do verso 24 ao verso 16, nós vemos a renúncia de Moisés. Quando nós olhamos agora esse texto de Juízes, capítulo 16, a gente vê o final da vida de Sansão. Ambos, uma vida distinta, porém, ambos foram chamados por Deus. Ambos tinham uma missão e ambos tomaram decisões distintas. A minha palavra, queridos, para os irmãos é: quais são as nossas decisões diante daquilo que o Senhor tem como propósito em nossas vidas? O legado, queridos, é algo que nós vamos deixar. Um dia nós iremos deixar. Se o Senhor Jesus, Ele não voltar em nossa geração, amém? O nosso legado ficará para a futura geração. E que o nosso legado seja um legado de bênção. Que o nosso legado, queridos, seja deixado, queridos, como algo positivo, mas, de uma certa forma, sendo decisões certas ou decisões erradas, o legado ele vai ficar, e o legado ele vai trazer para as próximas gerações valores. Sim, queridos, quando eu olho a história de Sansão, mesmo com seus erros, eu posso extrair coisas boas para mim. O primeiro passo é: eu não vou cometer os mesmos erros, não é verdade? A gente olha o erro do vizinho e fala assim: olha, nós aprendemos com os erros dos outros, não é? Mas que isso não seja o nosso desejo, em hipótese alguma. Amém, queridos? Que nós devemos orar para que o nosso próximo venha acertar. Glória a Deus. Mas os erros dos outros também deixam um aprendizado. Quando nós olhamos aqui, espera um pouquinho, como a pessoa pode ser chamado por Deus, escolhido por Deus, como Sansão foi, um homem consagrado desde o ventre da sua mãe, um homem que nasceu com um talento espetacular, ou melhor, um dom extraordinário, a força que Sansão tinha. Mas entenda bem uma coisa, e aqui fica uma lição extraordinária. Mesmo sendo consagrado por Deus, mesmo sendo chamado por Deus, mesmo tendo dons de Deus, é preciso tomar decisões certas para não pecar. É preciso tomar decisões certas para não errar, para não ter uma vida desastrosa, assim como aconteceu com Sansão. Que as nossas decisões sejam então iguais às decisões de Moisés. Moisés abriu mão de toda a sua riqueza, abriu mão de todo o seu conforto, porque ele reconheceu, ele entendeu o chamado de Deus na vida dele. Amém? Quando eu entendo o chamado de Deus na minha vida, eu renuncio àquilo que me afasta do propósito de Deus. Quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, eu quero caminhar conforme o propósito do Senhor, mesmo que isso me custe. Quem está comigo? Glória a Deus. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui registrado, queridos, já está aqui na tela, que o legado ele começa com um chamado. Todos nós temos um chamado de Deus, independente da idade. Eu dei um exemplo aqui de pais, mas entenda bem uma coisa: seja o adolescente ou até o pré-adolescente, seja o adulto, seja o idoso, todos nós, por onde nós andamos, nós deixamos uma marca, nós deixamos um legado. Quem está comigo? Então eu preciso entender
quem eu sou e o que eu posso passar para o meu próximo. Eu me recordo uma vez que eu estava no ginásio. Quem lembra aqui do tempo do ginásio, que era da 5ª até a 9ª série? E no ginásio, eu acho que eu estava ali no 6º, 7º ano, imagine só, cheio ali de pré-adolescente, eu tomei uma decisão. Essa decisão era, eu comecei um trabalho, eu tinha 16, 17 anos, então eu saía do meu trabalho, chegava ali na escola, e quando tinha intervalo, ou quando tinha uma aula vaga, né? E tinha muitas aulas vagas, eu estudava no governo, e não era fácil, porque faltavam muitos professores. O que eu fazia? Pegava a minha Bíblia, exatamente, a Bíblia é impressa, porque naquele tempo a gente não tinha telemóvel, como temos hoje, não tínhamos aplicação, não tínhamos tablet, amém? E levar computador para a escola, ou tablet, ou um telemóvel muito caro, era ser roubado, não é verdade? Mas muito bem, nessa época de fato, não havia telemóvel. Nessa época, de fato, não havia tablet. Então, eu abria a minha Bíblia e começava a ler. Era um espanto para alguns. Como pode um jovem de 16 anos, dentro de uma sala de aula, começar a ler a Bíblia? Mas o que acontece, queridos? Aquela minha ação, que para alguns foi escândalo, para outros foi até motivo de ira. Sim, eu fui questionado, eu fui pressionado pelo fato de ler a Bíblia na sala de aula, mas muitos chegaram ao lado. Queridos, eu quero resumir aqui a história. Através desta ação, hoje, queridos, mais ou menos, acho que 3 pastores, mais alguns obreiros da casa do Senhor, nasceram ali naquele ambiente. Amém? Glória a Deus. Muitos jovens chegaram até a mim ali, a gente começou a conversar, e conversar vai, conversar vem, daqui a pouco o pessoal está na minha igreja também, adorando a Deus comigo, e muitos que foram até para uma outra igreja, amém, continuaram o seu legado de fé. Uma semente que foi lançada, um modelo. Se eu converso hoje, inclusive todas as vezes que eu vou ao Brasil, eu vou na casa de um pastor, chamado Marcelo, me chama ele de Marcelinho, não é? Ele foi fruto disso. Glória a Deus. E hoje, ele sendo pastor, tem uma linda família, é obreiro na casa do Senhor. Então, de alguma forma, nós podemos sim, queridos, independente da nossa idade, deixar um legado, deixar algo de valor, algo que vai marcar a vida das pessoas. Se eu olho hoje o legado universal de Deus para as nossas vidas é refletir a glória de Deus, fazê-lo Deus conhecido. Como é que está hoje, queridos? O tratamento do propósito de Deus na sua vida. Como é que hoje você está trabalhando para deixar o seu legado? Glória a Deus, quem está comigo, amém? Pense nisso, porque hoje, queridos, pela fé, nós seremos ativados para deixar um grande legado. Nós seremos, queridos, ativados para trabalhar isso em nosso legado. A melhor forma de educar é ser modelo, é ser exemplo. Amém? Então, quando eu não apenas ministro, quando não apenas eu transmito palavras ou conhecimento, mas quando eu faço acontecer, as coisas mudam. Eu me recordo, um tempo atrás, eu estou voltando agora, vários anos atrás, quando não havia GPS, amém? Então, nós tínhamos o quê? Aquele mapa gigante. Quem lembra disso aí? Era o guia. Então, inclusive eu trabalhava com logística, e na logística nós não tínhamos GPS, então na sala de distribuição de serviço nós tínhamos ali uma parede inteira que era um mapa. Então nós colocávamos ali endereço A, B, C e D, né, as moradas onde os portadores teriam que ir. Renildo e Amanda sabem do que eu estou falando, que também trabalharam em logística, né, no mesmo setor lá, os nossos queridos portadores, motoboys e motoristas, enfim. Eu conhecia todas as páginas que você possa imaginar ali do guia, né, de tanto praticar. Mas entenda bem uma coisa, queridos. E quantas vezes nós estávamos na rua e não estávamos perdidos, não sabíamos onde chegar, e a gente perguntava para alguém, você conhece rua tal? Né? E muitas vezes a pessoa fala assim, olha, você vai ali, vira à direita, vira à esquerda, e depois lá você pede informação e segue. E quantas vezes a gente se perdia, né? Quantas vezes a gente chegava para uma pessoa e a pessoa com mau humor falava
muito rápido, olha, primeira, direita, esquerda, tal, e depois se vira. Agora, eu sei que isso também aconteceu, porque aconteceu comigo, e eu sei que deve também ter acontecido com os irmãos, quando chegamos até algumas pessoas, e as pessoas falam assim, olha, espera um pouquinho que eu levo você lá. E se for preciso, eu deixo você lá na porta onde você precisa chegar. Preste bem atenção, olha a diferença. Quando você caminha, o endereço, ele é certo. Quando você apenas instrui, a pessoa pode se perder. Então, o melhor modelo é estar presente. O melhor modelo é estar junto. Quem compreende essa verdade? Amém? Se eu quero filhos que busquem ao Senhor, eu primeiro preciso buscar ao Senhor. Se eu quero que a minha filha seja uma pastora, eu preciso primeiro pastorear. Se eu quero que ela seja entendida da palavra de Deus, eu primeiro preciso buscar esse conhecimento da palavra e ser modelo para a vida dela. Quando ela estava aqui, queridos, quando ela foi ministrar aos irmãos, ela sentou comigo, sentou com a mãe dela, não é? Pai, olha, eu tenho aqui essa palavra, me tira essa dúvida. E começamos ali a conversar e conversar. Amém, queridos? Então, o modelo é fundamental, queridos, para que nós tenhamos um legado de glória. Amém? Quem está comigo, dê um glória a Deus. Então, o legado, ele começa sim, queridos, com o chamado de Deus. E hoje você sabe que você tem um chamado. E você tem uma missão, você tem uma tarefa. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que você tanto ama. Talvez você está aí ao lado dos seus filhos, o esposo ou esposa. Glória a Deus. Não diga nada para ele, mas eu quero que você reflita. Amém? Se você ama essa pessoa, invista no seu legado. Amém? Glória a Deus. Invista no seu legado, porque nós teremos um legado de honra, um legado, queridos, de glória. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por tudo isso. Amém? Queridos, o legado, o chamado de Deus é um convite para vivermos de acordo com a sua vontade. Deus, ele nos dá dons, Deus, ele nos capacita, ele nos dá oportunidade para servir a Deus e servir ao próximo. Amém? Ponto 2, o legado é moldado pelas decisões. Se eu olho o personagem Moisés, eu vejo que Moisés recusou os prazeres. Moisés, ele perseverou. Moisés buscou a presença de Deus, conforme Hebreus 11, capítulo 24, até o verso 27. Foi falado aqui na semana passada, uma frase tão importante, que é um texto bíblico que está em Êxodo, o capítulo 33, o verso 15, quando Moisés fala com Deus, Senhor, não nos deixe ir sem a tua presença. Moisés, ele sabia da importância da presença de Deus, porque para que o meu legado seja uma bênção, eu preciso da presença de Deus. Amém? Como você pode então trabalhar para que você tenha um legado de bênção, se você olha para si mesmo e não encontra qualidades ou capacidade para tal? Eu quero informar você que você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, conforme Atos, capítulo 1, capítulo 2, a gente entende, passamos a entender que o Espírito Santo, ele está presente, o Espírito Santo, ele nos capacita para o exercício da boa obra. Amém? Quando caminhamos ali para o livro de Gálatas, capítulo 5, e logo o verso 22, nós vemos o fruto do Espírito. Você precisa, querido, transbordar amor no seu legado, você encontrará amor através do Espírito Santo de Deus. Você precisa, queridos, de alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Você encontrará isso em Jesus, o nosso Senhor, através, sim, do Consolador, o Espírito Santo. Não estamos sozinhos. Temos total capacidade para trabalhar, queridos, no nosso legado e deixar um legado de glória. Independente, queridos, do seu temperamento, independente de quem você é hoje,
Porque até o nosso caráter, se ele precisa ser moldado, ele pode ser moldado em Jesus. Quando nós encontramos ali a revelação de Romanos capítulo 12, e o verso 2, onde fala da transformação da mente, passamos a compreender que é possível sim, queridos, ter uma mente renovada no Senhor. Quando nós olhamos o cenário desse mundo e nós recusamos o cenário desse mundo e nos apropriamos da revelação que está na palavra de Deus. Porque como posso eu ter o meu caráter moldado e transformado? É mediante a revelação da palavra de Deus. Hoje você está aqui, você está sendo ministrado, você está recebendo instruções da palavra de Deus. É essas instruções da palavra de Deus que fará você ter uma mente renovada. Erros que você cometeria hoje, mediante a palavra de Deus, você não vai cometer mais, amém? Você tem a instrução de receber de Deus e transbordar isso para o seu legado. Glória a Deus. Romanos 12 e o verso 2. De uma certa forma, o que eu quero dizer, queridos, que não existe desculpa, né, queridos? Não, eu não tenho capacidade, eu não posso fazer. É uma decisão. Atitudes que precisamos tomar. Glória a Deus. Eu preciso agir para que tal aconteça. Mesmo que eu seja chamado pelo Senhor, eu estou aqui diante de pessoas chamadas por Deus, mesmo agora, recebi o Espírito Santo de Deus, todo dia eu tenho a responsabilidade de buscar a Deus. Eu busco ao Senhor através das orações, amém? Eu busco ao Senhor através da leitura da palavra, amém? Eu posso jejuar para mortificar essa carne terrível, amém? Como eu posso matar os desejos da carne? Sim, você tem que ter a instrução da palavra de Deus. Você tem que orar ao Senhor. Mas você pode olhar para o seu corpo e os desejos dele e falar assim, eu domino você. Por isso que nós jejuamos, queridos. Glória a Deus. Sabe quando você está ali cheio de fome? Meu Deus. Você está querendo subir nas paredes. Sabe? Você fala assim, não, segura aí. Eu domino você. Amém? Glória a Deus. Jejuar é bênção, queridos? Sim ou não? Sim ou não? É fácil? Sim ou não? Muito bem. Mas é necessário, é preciso. Amém, queridos? Quem está comigo, queridos? Quem pode dizer que nós deixaremos um legado de glória? Amém? É isso aí, queridos. Louvado seja Deus. Nós temos falado muito aqui, nesse palco, que os nossos filhos, eles irão ter um relacionamento com Deus maior do que o nosso. Pais. Amém? Que os nossos filhos, eles irão em lugar que ainda nós não fomos. O nosso legado. Amém? Glória a Deus. Mas quando eu falo isso, queridos, é porque nós estamos lançando semente, sabendo, queridos, que o nosso legado é um legado de bênção. Glória a Deus. As nossas decisões não sejam decisões erradas, mas decisões no Senhor. E que a presença do Senhor esteja em nossas vidas. Sansão, por sua vez, ele escolheu ceder aos próprios desejos. Olha aí as consequências. Ele cedeu às suas vontades, ele teve relacionamentos imprudentes, ele foi desobediente. Quando nós olhamos aqui, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, Juízes 16 e verso 31, fala ali da morte de Sansão. Mas esse Sansão, ele ainda julgou por 20 anos Israel. 20 anos. Aquilo que Deus tinha como propósito na vida dele, que era começar, queridos, era um início, onde ele iria ali combater os filisteus. É interessante, volta no verso, vamos ver, estamos ali, né? Volta no verso 28, por gentileza. Glória a Deus. Vamos ver aqui, queridos. Verso 28, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também, aí fica mais fácil, né? Nós estamos com um novo sistema e ainda estamos nos adaptando a esse sistema, amém? Deixa eu ver aqui, isso foi aqui, a tela ali que está atrasada, vamos lá. Sansão orou ao Senhor, o soberano Senhor, lembra-se de mim,
Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e faze com que eu vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Pode seguir. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre os quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a vida. Meu Deus, meu Deus. Ele teve uma trajetória, ele começou ali, queridos, a vencer os filisteus, e na sua morte, Sansão, ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. A minha pergunta é: Sansão viveu em plenitude a vontade de Deus? Não, ele não viveu em plenitude, ele teve erros, ele poderia governar por muitos mais anos, amém? Ele poderia, queridos, de fato, cumprir o propósito do Senhor, de Deus na vida dele, mas foi algo parcial, foi algo desastroso. Decisões que impactam no nosso amanhã. Somos frutos de nossas decisões. Somos frutos de nossas decisões, que as nossas decisões sejam decisões corretas. Amém? É importante entender que por mais que eu seja chamado por Deus, por mais que eu tenha grandes dons, as pequenas desobediências, elas têm as suas consequências. Amém? Sendo assim, queridos, o que nós podemos extrair de valor? Cuidado. Cuidado. Amém? Que o nosso legado, queridos, ele seja formado, queridos, sim, por escolhas corretas, relacionamentos corretos. Quem está comigo, dê glória a Deus, amém? Sim, queridos, não só isso, que prioridades, que eu venha priorizar o que é correto, amém? Que eu venha, queridos, todo dia ter uma fidelidade, ou lutar por esta fidelidade diante do chamado de Deus. Há uma música muito conhecida de todos nós, né? Todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem propostas, todos os dias vem tentações, amém? Quem sofre isso todo dia aqui? Todos nós sofremos, mas todo dia nós escolhemos Deus, todo dia nós escolhemos fazer aquilo que é certo, todo dia nós olhamos para o chamado de Deus em nossas vidas. Você tem um compromisso com Deus, amém? Você tem um chamado lindo por Deus. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que você vai viver os propósitos de Deus, os planos de Deus, amém? Deus te trouxe aqui, queridos, para algo especial, algo específico, amém? Lagoinha Famalicão, a igreja de Cristo, não esse prédio, a igreja de Cristo é uma igreja chamada para andar de glória em glória, amém? O nosso legado será um legado de glória. Louvado seja Deus. Subtópico 3, queridos, último e lógico que tão importante. O legado alcança além da nossa vida. Quem está comigo, amém? Será que Moisés, ele fazia ideia do legado que ele iria deixar? Não, hipótese alguma. Quando eu olho Moisés, ele se tornou, não apenas um líder, ele se tornou um grande legislador. Deus usou Moisés apenas para tirar o povo ali do Egito? Não. O povo sai do Egito, Moisés é o grande líder. Quando chega lá no deserto, em função de mais de 400 anos que o povo estava no Egito, já não havia mais princípio, critérios, e Deus agora dá a Moisés as leis. Deus agora orienta Moisés para que o povo viva de acordo com o propósito do Senhor. Ele é conhecido como o grande legislador de Israel. Não só isso, Moisés também é conhecido como um profeta. Grande líder, queridos, honrado até os dias de hoje. Sim, porque foi um homem que se doou. Esse é o legado de Moisés. Esse é o legado, é a marca de Moisés. Glória a Deus. Aquilo que Moisés viveu foi bênção.
Mas após a morte de Moisés, o povo ele foi muito além do que ele já tinha vivido. É um legado que vai além daquilo que a gente possa imaginar, vai além de nossas vidas. O seu legado vai muito além da sua vida, amém? Porque, queridos, os seus filhos irão seguir os seus passos, amém? Pessoas irão seguir os nossos passos, pessoas terão nossas vidas como modelo, e que nesse modelo, que nesses passos que vamos deixar, o Senhor seja glorificado, o Senhor seja refletido, como nós falamos aqui, amém? O centro é o nosso Deus. Quem está comigo, dê glória a Deus, amém? Será que a vida de Sansão inspira, sim ou não? Não, vou responder por vocês. A vida de Sansão era uma inspiração? A vida de Moisés é uma inspiração? A vida de Jesus Cristo, nosso Senhor, é uma inspiração? A vida do apóstolo Paulo é uma inspiração? A vida do seu pai foi uma inspiração para você? A vida do seu líder é uma inspiração a você? Uau! Cadê os líderes aqui presentes? Glória a Deus. Nós estamos semeando, amém? É o nosso legado, glória a Deus. Amém? Que seja um legado de bênção. Amém? Paz. Que o nosso legado seja um legado de bênção. Que sejamos um modelo de bênção. Glória a Deus. Quando eu olho hoje as nossas casas, casamentos aqui presentes, ministérios aqui presentes, filhos, trabalhos, me faz refletir, queridos, como está o nosso legado. Amém, queridos? Quando nós temos Cristo Jesus como centro de tudo, quando nos rendemos ao senhorio do Senhor Jesus, tudo muda. Quem está comigo, dê glória a Deus. Você sabe que nós não controlamos o tempo, em hipótese alguma, mas podemos nós decidir como nós seremos lembrados. Há uma história que diz o seguinte: quando após 100 anos ninguém é lembrado mais, né? É verdade, a não ser que um grande marco tenha ficado. Glória a Deus. Eu quero ser lembrado por 200 anos, queridos. O que é ser lembrado aí, queridos? Amém? Mas que sejamos lembrados, queridos, como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande pai, amém? Uma grande mãe, glória a Deus, glória a Deus. Qual o chamado do Senhor para a sua vida? É nesse chamado, queridos, que você irá fluir de glória em glória. Qual o dom que o Senhor confiou a você? É nesse dom que você vai fluir de glória em glória. A minha recomendação é para você como pastor, é priorize Deus. Priorize o reino dos céus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Quem está comigo, dê glória a Deus. Amém? O ministério pode subir. Então, queridos irmãos, precisamos refletir sim, queridos, nesta manhã, em nossas escolhas. Precisamos refletir naquilo que nós estamos construindo. Precisamos refletir, queridos, que se a vida, ela terminasse hoje, o que nós iríamos deixar para o nosso próximo? Talvez você chegou aqui, queridos, nesta manhã, e você pode até refletir: olha, até hoje as coisas não estão bem, não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero deixar como legado. Não importa o que você fez até hoje, o que importa é o que você vai fazer a partir de hoje. O importante é quais serão as suas decisões a partir de agora, que sejam decisões sábias, decisões que venham impactar pessoas, impactar gerações para a glória. O legado não são coisas, o legado que vai impactar. O legado, queridos, será aquilo que você irá, queridos, moldar em cada coração. Amém? Eu me recordo, queridos, uma experiência minha, e quero deixar aqui aos irmãos. Há um tempo atrás, eu chamava as minhas filhas para a igreja. Eu tinha esse trabalho, eu sempre falava: vamos à igreja. Se prepare, porque nós vamos à igreja. Eu e a Fernanda.
Hoje, queridos, se a gente atrasar, elas que pegam no nosso pé. É isso. Exatamente. Qualquer atraso ou qualquer esquecimento, olha, tem um trabalho ali, tem alguma coisa ali. Aliás, isso acontece quase toda semana. Olha, eu tenho mais um ensaio. Olha, eu tenho mais um encontro ali com o pessoal. Eu falo, meu Deus, os irmãos sabem que eu moro ali em Guimarães, né? Então, 22 quilômetros até Famalicão. E às vezes eu faço isso 3 vezes ao dia. 3 vezes. Por isso que eu tenho um carro elétrico, percebe? Porque o que eu estou economizando de combustível agora, com elétrico, amém? Glória a Deus. Mas entenda a mesma coisa, queridos. Por quê? Porque Jesus já está no coração delas. Amém, queridos? Você sabe que quando nós temos um filho, uma filha, que está ali nos nossos cuidados, muitas vezes, né, é como criança, né? Criança, se você perguntar o que ela quer comer, ela só vai querer comer doce. Mas se você der doce, apenas doce para as crianças, ela vai ficar doente, né? Então, seguindo esse exemplo, os adolescentes, muitas vezes, eles vão buscar entretenimento, não é isso? Vão buscar outras coisas. Eu quero ir no cinema, eu quero encontrar com os meus amigos. Mas nós temos a missão, como aquele que está construindo um legado, aqueles que estão construindo um legado, a direcionar corretamente os nossos filhos. E muitas vezes, pastor, você está debaixo do meu domínio, então você vai fazer isso. E ponto final. É verdade. Eu não quero ir para a igreja. Não existe isso. Você troca aqui, daqui a pouco nós vamos sair. Eu sei que muitos não concordam com isso, mas eu fui educado assim. Glórias a Deus, e hoje eu estou aqui na igreja. E o meu prazer está na igreja. Eduquei minhas filhas assim. Hoje elas ainda são jovens, adolescentes, jovens, e elas querem estar na igreja. Então o nosso papel, muitas vezes, lógico, nós precisamos impor, porque nós sabemos que é bom. Nós temos autoridade, não é verdade, queridos? A autoridade não é um título que é dado, a autoridade é algo legal que nós temos. Um pai tem autoridade sobre os seus filhos, como um patrão tem autoridade sobre a sua empresa, como o juiz tem autoridade ali diante do campo. Então, diante disso, queridos, com amor, com carinho, com sabedoria e com autoridade, nós vamos conduzir, queridos, a nossa família aos pés de Cristo Jesus, e nós teremos um legado de glória, amém? Louvado seja Deus, porque essa nossa postura, ela vai se estender para todas as áreas de nossa vida. Teremos um legado de glória. Qual o nosso chamado universal, posso dizer assim, que está sobre evangélicos, não evangélicos? É refletir a glória de Deus, é fazer Deus ser conhecido. E agora você, salvo em Cristo Jesus, primeiro eu quero que você entenda, segundo a informação que estamos em 2 Coríntios capítulo 12, nós somos corpo de Cristo, nós somos membro desse corpo, nós temos uma função. Você é corpo de Cristo, amém? Se você tem uma função, então você vai trabalhar nesse corpo para que o corpo venha a funcionar. Nós temos um propósito, nós temos uma missão. Então, com muita fé, você vai dizer para si mesmo, mas fale alto: eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Agora, pela fé também diga: eu terei um legado de glória, para a glória de Deus, para refletir a glória dele, para que ele seja conhecido. Jesus é o centro de tudo isso. Fique em pé em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor.